Boa noite, queridos irmãos e amigos. Estamos novamente na casa de luz, ou na casa de Jesus, como a gente gosta de dizer, porque sem Ele nós não somos nada. Principalmente nesse momento que estamos passando com esse vírus que está tomando conta da humanidade de uma forma geral, não é privilégio só do nosso país, do Brasil, mas sim é um privilégio do mundo todo, né? De todo o nosso planeta azul chamado Terra. Mas Jesus jamais ele faria alguma coisa se não fosse para o nosso bem. Isso é uma coisa que nós precisamos ter a consciência clara disso. Porque Ele é o nosso Consolador. Se nós analisarmos o nosso Evangelho, no capítulo 6, Jesus diz que todo aquele que estiver sobrecarregado, que estiver com algum tipo de tristeza, angústia, sofrimento, pode recorrer a Ele. Mas o que acontece nesse meio tempo até nós recorrermos ao nosso Mestre Jesus? Às vezes, e me perdoem a franqueza, falta para nós um pouco de fé. É aquela fé que não é visível, mas é aquela fé que nós sentimos no nosso coração. Nós temos na Bíblia, nós temos no nosso Evangelho, vários exemplos de homens que foram verdadeiros baluartes nesse sentido da fé. Se nós pegarmos os apóstolos de Cristo, desde Pedro, Lucas e tantos outros ali, os 12, nós chegaríamos à conclusão de que é muito fácil você ser ou desenvolver e ter essa fé, porque você era um dos escolhidos por Cristo. Mas, amados, o que dizer então daquele homem chamado Paulo, que não foi o apóstolo de Cristo? No entanto, chegou um momento da vida de Paulo que ele anunciava para quem quisesse ouvir, que não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele. Ou seja, a fé, um homem que depois de ter sido um dos grandes perseguidores do povo de Cristo, Paulo foi um daqueles que perseguiram ferrenhamente todos aqueles que se diziam cristãos. Paulo procurava essas pessoas que se diziam cristãos naquela época para lhes tirar a vida, inclusive. Veja tamanha seriedade. E por fim, Paulo, quando encontra com Cristo, passa a ser o seu apóstolo, passa a ser o seu discípulo, não daqueles 12, mas aquele de coração. Nós poderíamos nos perguntar hoje, e nós, será que temos essa possibilidade de pelo menos tentar fazer aquilo que Paulo fez, apesar de nós não ter sido um dos escolhidos lá na época por Jesus, escolhido diretamente por Jesus? Quando Jesus, no capítulo 6 do Evangelho, fala que todo o sofrimento, e nós estamos passando por um momento de sofrimento agora, todas as decepções, dores físicas, perda de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e confiança na justiça de Deus. Nada, absolutamente nada, acontece sem a aprovação do nosso Deus soberano, sem que passe pelas mãos do nosso Mestre Jesus. E quando ele diz que ele está disposto a nos ajudar, ele está disposto a nos orientar e aliviar os nossos sofrimentos, ou nós temos fé, acreditamos nisso e fazemos disso uma verdade em nossas vidas, ou nós vamos continuar em sofrimento. A opção é nossa. Nós devemos optar. Eu quero efetivamente pertencer ao povo de Deus, ao povo de Cristo, eu quero ser um dos seus seguidores. Muito bem, se eu quero, por que eu não entrego, entre aspas, a minha vida como fez Paulo e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Eu acho que esse marco de Paulo deveria ficar sempre muito arraigado em nossas vidas. E nós nos questionarmos, qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da minha confiança em Deus, por exemplo? Quando surge uma situação como estamos vendo agora, com esse vírus que está aí disseminando tantas centenas de pessoas diariamente através do planeta Terra, ficamos efetivamente preocupados. Mas a pergunta que nós deveríamos fazer antes da preocupação qual é o tamanho da confiança que eu tenho em Deus
que isso não vai acontecer comigo, nem com a minha família, e se acontecer, Deus está sabendo que isso vai acontecer. Mas onde está a minha vontade efetiva de fazer parte, como fez Paulo, e dizer, Senhor, o que se quer que eu faça nesse momento desse problema sério no nosso planeta Terra? Será que eu vou fazer parte daquele povo que só reclama, só questiona e até mesmo diminui a sua fé, imaginando que Deus não está olhando mais ao nosso planeta? Nós deveríamos fazer exatamente ao contrário. Nesse momento nós deveríamos dar a mão, apesar de que não estamos podendo unir as nossas mãos, mas unir as nossas mãos em pensamento. Será que esse não seria o momento de nós nos unirmos efetivamente e fazer a pergunta de Paulo? Vamos com essa reflexão nesse resto de noite, e quando nós formos fazer a nossa oração, antes de nós irmos para o nosso leito e tirar uma noite de descanso, de paz do nosso corpo físico, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer essa pergunta para Ele. Estamos passando por um problema sério na Terra. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha missão? Por que eu estou vivendo esse momento aqui na Terra? Todos nós temos missões. Nós não estamos aqui por acaso. Cada um de nós, se conseguisse dar uma palavra de conforto para quem quer que seja nosso familiar ou não, não importa que seja da nossa família terrena, mas quem sabe daquela família espiritual, no sentido de que tem tantas pessoas hoje que precisam apenas de uma palavra de conforto, que estão sobrecarregadas. E lê esse trechinho do Evangelho, como ele diz: aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso. Então, se nós estamos sofrendo amargamente, talvez a gente esteja se enquadrando nessa segunda parte que eu li. As aflições pressionam com todo o seu peso. Por quê? Porque está faltando fé, a minha fé. Continua o relato dizendo: e nenhuma esperança vem amenizar a sua amargura, porque nós não confiamos, nós não acreditamos. No entanto, se nós obedecermos o que está escrito aqui na sequência: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vamos para a nossa noite de repouso com essa reflexão. Jesus está com os braços abertos dizendo: vem até aqui que eu quero te aliviar. Através das nossas orações nós podemos fazer isso, e com absoluta certeza seremos aliviados. Queridos amados, um beijo no coração de cada um, e logo logo nós vamos estar reunidos presencialmente na casa de Jesus para continuar as nossas conversas mensais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite e muito obrigado a todos. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência
e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.